Alô, galera goiana, alô, galera esmeraldina, alô, galera do Azulão do Vale, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. Goiás e Goianésia se enfrentam hoje no estádio da Serrinha e neste vídeo eu vou trazer para vocês as prováveis escalações, vou falar um pouco do que a gente pode esperar taticamente deste jogo, da importância matemática dele para as duas equipes, o retrospecto, a arbitragem, tudo isso e muito mais comigo aqui no Futebol 62. Eu estou aqui no Futebol 62 e com muita alegria recebo a sua visita. Seja bem-vindo ao canal. É uma satisfação contar com a sua audiência. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, venha fazer parte deste projeto dedicado ao futebol goiano. Deixe aí aquele like, comente as nossas publicações, compartilhe com seus amigos caso você goste. Todas essas ações ajudam a fortalecer a nossa marca, ajudam a fortalecer o nosso projeto, que é totalmente dedicado ao futebol goiano. E quem está conosco nesta missão é o Bazar do Professor Alcides, a maior loja de departamentos do estado de Goiás. O Bazar do Professor Alcides está presente em várias cidades goianas e também em algumas cidades do interior da Bahia. O Bazar do Professor Alcides, lá você encontra uma completa linha de material esportivo, material escolar, roupas, calçados, tudo isso com excelentes preços e ótimas condições de pagamento. Bazar do Professor Alcides, um nome de confiança em Goiás, oferece o pré-jogo de Goiás e Goianésia. Vamos lá, vamos começar pelo serviço do jogo. Goiás e Goianésia, Campeonato Goiano, primeira fase, nona rodada. A partida acontece nesta quarta-feira, dia 8 de fevereiro, às 19 horas e 30 minutos, no estádio Arlê Pinheiro, a Serrinha, em Goiânia. Os ingressos custam R$ 30 no tobogã e no espaço família e R$ 40 nas cadeiras e no setor de visitantes. O torcedor com a camisa do Goiás paga metade do valor, torcedor com a carteirinha de estudante em qualquer setor do estádio também paga metade do valor. O retrospecto entre as duas equipes, com dados do futeboldegoias.com.br, aponta 32 jogos, 21 vitórias do Goiás, 3 vitórias do Goianésia e 8 empates. O Verdão marcou 64 gols e o Azulão fez 26. A arbitragem para hoje será de Jefferson Ferreira. Ele terá como assistentes Leone Carvalho e Diego dos Santos. Agora vamos falar dos times, né, das prováveis escalações. O Goiás é sempre um mistério. Às vezes muda o time, praticamente fez isso em todas as rodadas, outras não. Mas eu estou na impressão, até por pegar essa sequência dentro de casa, que o técnico Guto Ferreira vai tentar dar um padrão maior a essa equipe. Então imagino que hoje ele vai colocar um time bem próximo daquele que ele escalou contra a equipe do Grêmio Anápolis no último final de semana. O Goiás que voltou a vencer um jogo por 2 ou mais gols de diferença depois de 322 dias. E agora pega o Azulão do Vale. Imagino que o Goiás terá apenas uma substituição. Sander, que tomou uma pancada no joelho, provavelmente não joga. E o Sidmar, zagueiro que estava lesionado, deve voltar ao time principal hoje. Com isso, o Bruno Melo indo para a ala esquerda. Se for só isso mesmo, de alteração, o Goiás deve ir a campo com Tadeu, Diego Santos, Lucas Alter, Sidmar e Bruno Melo. Zé Ricardo e o Felipe. O Zé Ricardo voltando ao time, né? No caso, seriam duas substituições. O Vinícius, o Cauã e o Diego Gonçalves. E lá na frente, o Nicolas. Lembrando que Palácios, Apodi, Marquinhos Gabriel, todos eles seguem entregues ao Departamento Médico Esmeraldino. Do outro lado, o Goianésia deve ter uma formação bem parecida com aquela que enfrentou o Vila Nova. O Wallace no gol, o Júlio na direita, Paganelli, Marcão e o Rafael Santos. O Matheus Silva e o Edmundo são os dois volantes. O meia é o Gabriel Correia. O Elton pelo lado direito, o Adailson pelo lado esquerdo, jogador mais perigoso dessa equipe do Goianésia. E o Raí lá na frente, o Raí que ainda está esperando desencantar. Ele que marcou 8 gols pelo Santa Helena na terceira divisão, mas não fez nenhum ainda com a camisa do Goianésia. O que a gente pode esperar taticamente desse jogo? Esse não é de difícil prognóstico, né? É um Goiás com a bola, pressionando bastante o Goianésia, jogando dentro do campo do Goianésia. O que pode variar aí é a intensidade do jogo do Goiás. Talvez mais forte,
talvez um pouco mais lenta. Isso tem variado, inclusive dentro dos jogos, como aconteceu contra a equipe do Grêmio Anápolis. Agora a proposta do Goianésia vai ser uma surpresa se não for uma proposta de marcar com as suas linhas bem baixas, bem próximas do gol e tentar explorar o contra-ataque com o Wellington pela direita e o Adailson pela esquerda, talvez buscando um pivô aí do Raí para esperar o time sair lá de trás. O Goianésia não deve fugir dessa proposta para esse jogo na Serrinha. Então deve ser mais um jogo aí de um Goiás propositivo contra um adversário reativo. O Goiás é favorito, não tem como negar isso, né? Não tem como ser diferente. Em termos de tabela, para o Goiás é importante vencer para seguir em primeiro lugar. Restaram depois dessa rodada apenas 2 jogos para a conclusão da primeira fase. Isso pode dar vantagens ao Goiás de decidir em casa. Não existe vantagem de empate, tá bem, gente? Nesse Campeonato Goiano não existe vantagem de empate, mas sim apenas a vantagem de fazer o segundo jogo dos confrontos mata-mata dentro de casa. Já para o Goianésia, que hoje está fora do G8, é tentar vencer para voltar a este grupo. O Goianésia está ali com 10 pontos, né? O Goiânia tem 11, o Craque tem 11, são as equipes que estão à frente dele ali. O Goianésia perde para o Iporá no número de vitórias, né? No saldo de gols, na verdade, não no número de vitórias, mas perde ali nos critérios de desempate. Então o Goianésia tenta voltar para a briga. O Goianésia que tem um desfecho complicado aí na sua tabela, né? Porque ele tem o Goiás, já enfrentou o Vila na última rodada, tem o Goiás. No último jogo, o Goianésia vai jogar contra o Atlético no estádio Antônio Ascioli. Então são jogos complicados para a equipe do Goianésia, mas se quiser estar na próxima fase, o Goianésia tem que conseguir vencer os jogos. O jogo que o Goianésia tem mais condições de pontuar, evidentemente, que é contra o Anápolis, na penúltima rodada, lá no Valdeir José de Oliveira. Mas 3 pontos eu não creio que serão suficientes para colocar o Goianésia na próxima fase. Então o Goianésia vai ter que arrancar alguma coisa, ou diante do Goiás, ou diante do Atlético. Se não fizer isso, muito dificilmente vai participar das quartas de final do Campeonato Goiano, aí automaticamente estará fora da Série D do ano passado. Enfim, será uma temporada ruim para o Azulão do Vale, tá bem? Depois do jogo, eu vou comentar esse jogo hoje pela Band News, eu faço aí uma análise do que foi, né, esse Goiás e Goianésia. Um grande abraço a todos vocês, deixe aí a sua mensagem, fala da sua expectativa para o jogo, que depois eu vou lendo e respondendo na medida do possível. Aquele abraço e até a próxima.